Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que se declara herança no imposto de renda. A gente vai abordar vários e vários temas sobre esse assunto, desde a tributação, como que funciona, se é realmente 100% isento ou se não é, quando que você tem que declarar, se é depois do inventário, se é depois da partilha, se é depois da declaração final do espólio, o que é cada uma dessas coisas aqui que eu mencionei, qual que é o valor dos bens que você tem que usar, se é o valor que consta lá do inventário, se é o valor que consta das declarações do falecido ou da declaração final do espólio, como que se lança lá no programa do IR, eu vou te mostrar aqui na tela o passo a passo de como que você mexe lá, e vamos trabalhar vários casos especiais, como também a herança recebida por legatário ou meeiro, vamos entender o que é cada uma dessas situações, compra e venda de herança e muitas outras coisas. Por isso, a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque isso ajuda muito a gente e ajuda também a você receber outros vídeos como esse do YouTube, beleza? Bom, em primeiro lugar, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você estivesse declarando pelo IRBot, você nem estaria pesquisando esse vídeo aqui, porque a própria plataforma iria te perguntar qual que foi a forma de aquisição de cada um dos bens, iria validar se de fato aquele bem ali recebido como herança, ele já pode ser lançado, se não pode, né? Tudo ali estaria estruturado para que você conseguisse fazer o lançamento de maneira correta e, aliás, a própria plataforma é que vai fazer o lançamento para você. Você não vai precisar sequer baixar o programa do IR. A gente está deixando o link do nosso site aqui na descrição. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de mais nada, eu queria trabalhar com vocês alguns termos que vão ser usados ao longo aqui desse vídeo. Então, para que você não fique perdido no meio do juridiquês, é bom que você já entenda de cara. O primeiro termo que eu queria falar é inventário. Inventário, ele é um processo que ocorre após o falecimento de alguém, em que se faz um levantamento de todos os bens, direitos, cotas em sociedades, né, aplicações financeiras que ele tinha, para que então, depois de compilado tudo que ele tinha, também as dívidas que ele tem, né, que precisa muitas vezes descontar, e aí depois que compilado isso é que acontece a partilha. Esse processo de inventário ou partilha, ele pode ser tanto feito através de cartório, né, caso se atenda a alguns requisitos legais e esteja todos os herdeiros de acordo, ou ele pode ser feito via judicial. Então, o juiz que vai levantar todos os bens, vai sanar todas as dívidas e vai distribuir o que sobrou entre os herdeiros. Inventariante é a pessoa que fica responsável por fazer o inventário. Normalmente é o marido ou a esposa do falecido e, se não houver, né, é o herdeiro que tiver em posse dos bens principais que compõem, né, a herança como um todo. O inventariante, ele tem que fazer o inventário, ele tem que dar abertura ao processo de inventário em até 2 meses após a morte do falecido. Senão, ele vai estar sujeito depois, todos os herdeiros, né, vão estar sujeitos depois a uma multa que é paga junto com o ITCMD referente ao atraso no processo do inventário. Meeiro é o marido ou a esposa do falecido que recebe a metade dos bens caso o regime em que eles eram casados fosse o regime de comunhão parcial ou total de bens, que são os regimes mais comuns. Então, o que acontece? Se o marido morre, a esposa ela fica com metade do patrimônio, ela é a meeira. E só a outra metade, que corresponde ao patrimônio de fato do marido, é que vira herança. Tá? Então, o meeiro é a figura daquela pessoa que fica com a metade do patrimônio por direito. Legatário é aquela pessoa que, apesar de não ser um herdeiro previsto em lei, como é o caso de um filho, de um neto, etc., é alguém que foi eleito pelo falecido em testamento para receber uma parte da herança. Então, o falecido colocou lá no testamento que o fulano de tal pode receber, né, uma determinada parcela da herança. Esse é o legatário. Espólio é o nome que se dá ao patrimônio deixado pelo falecido. Então, para efeitos fiscais, a pessoa ela não morre, né, na data da morte de fato dela. Ela só morre depois que o patrimônio dela é todo partilhado entre herdeiros, meeiros e legatários. Então, isso vai acontecer ao longo de todo um processo que muitas vezes pode demorar anos. E então, durante todo esse tempo, né, aquela pessoa física ali do falecido continua existindo. Inclusive sujeita a fazer declaração de imposto de renda pessoa física todo ano, que fica sob a responsabilidade do inventariante. E o patrimônio dela como um todo, né, o conjunto das aplicações financeiras, né, de imóveis, de bens móveis, etc., se chama espólio.
Declaração de espólio e declaração final de espólio são os nomes das declarações que são feitas em nome justamente desse patrimônio do falecido. Elas continuam sendo feitas pelo CPF dele, né, mas através do inventariante. E a declaração final do espólio é a última declaração, aquela que é feita no ano seguinte ao da conclusão da partilha. Ou seja, todo mundo recebeu já os bens como herança, a partilha ela se concluiu, ou através de escritura pública, né, que é quando é feito em cartório, ou através de processo judicial. Então, no ano seguinte, o inventariante ele faz a última declaração do falecido. E a essa declaração se chama declaração final do espólio. Agora eu queria tratar de algumas regras gerais, tá? Umas 4 ou 5 regras importantes que você precisa também entender antes de começar a fazer os lançamentos lá no programa. Primeira dessas regras é que o simples fato de você ter recebido uma herança só te torna obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda se essa herança ela tiver sido superior a R$40 mil. Então, se foi inferior a isso, você só é obrigado a declarar imposto de renda caso você atenda a algum dos requisitos de obrigatoriedade previstos em lei. Se você ainda não sabe quais que são eles, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Segundo lugar, a herança ela é isenta de imposto de renda. Isso mesmo, você não tem que pagar nada de imposto de renda independentemente do valor recebido de herança. Porém, ela está sujeita ao ITCMD, que é um imposto estadual, né, incidente sobre doações e herança. Você, portanto, né, ao fazer uma declaração de herança no imposto de renda, você está automaticamente informando o fisco de que você deveria já ter pago o ITCMD. Portanto, é importante que você já esteja com a sua situação regular perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, para que quando você for fazer o lançamento da declaração no imposto de renda, você não tenha problemas. E por que eu digo isso? Porque já faz anos que a Receita Federal tem convênio, tem protocolos de cooperação com as secretarias da Fazenda, de modo que quando um contribuinte lança na declaração de imposto de renda uma herança, a Secretaria da Fazenda competente fica sabendo e, claro, autua aquele contribuinte caso ele não tenha recolhido o ITCMD. Terceira regra. A declaração, você só deve incluir bens ou direitos ou dinheiro herdado na sua declaração de imposto de renda no ano seguinte ao da conclusão da partilha. Então, o que é que acontece na prática? É muito comum que a pessoa morra, né, e os bens eles já são distribuídos informalmente entre os herdeiros, meeiros, legatários, etc. Mas o processo de inventário de partilha ainda demora alguns anos. Enquanto essa partilha não se concluir, esses bens e direitos que já estão sendo usufruídos pelos herdeiros ainda não podem ser inseridos na declaração, é preciso esperar. Tá? E, inclusive, os herdeiros acabam ficando impedidos, né, de vender aquele imóvel, a não ser que a venda ela seja feita pelo espólio. Tá? Então, nenhum bem, né, é incorporado ao patrimônio de herdeiro nenhum, caso a partilha ainda não tenha sido efetuada. Quarta regra, qualquer bem recebido como herança só deve ser lançado na sua declaração pelo valor de transferência que constar da declaração final do espólio. Então, isso aqui acaba tendo muita confusão, porque o que acontece? O herdeiro, ele vê lá que um determinado apartamento que ele recebeu em herança, lá na escritura ou na decisão judicial da partilha, está lá relacionado o valor venal dele, né, que é aquele valor, digamos, atualizado do imóvel. Sendo que pode ser que a transferência esteja sendo feita com base no custo de aquisição histórico, ou seja, no que já vinha sendo declarado pelo falecido nas suas últimas declarações de imposto de renda quando ele ainda estava vivo. Essa possibilidade ela é facultativa e o inventariante é que vai decidir isso no momento em que fizer a declaração final do espólio. Então é preciso ter um alinhamento claro entre o inventariante e os demais herdeiros para se saber, né, como que está sendo feita a declaração da transferência desses bens. Ele tem as duas opções: declarar pelo custo de aquisição histórico, que foi o quanto o falecido pagou por aquele imóvel até a data do seu falecimento, ou se pelo valor atualizado do imóvel. Agora eu quero mostrar aqui para vocês no PGD como que você faz esse lançamento. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar aqui como se a gente estivesse fazendo a declaração do Imposto de Renda 2021, porque o programa que eu vou usar do IR é o da versão 2021, e nós vamos estar falando aqui de uma partilha de herança que aconteceu, que se concluiu no dia 21/5/2020, ou seja, essa foi a data, né, em que a partilha ela foi homologada no cartório ou em que saiu a decisão judicial determinando a partilha, e consequentemente os herdeiros passaram a ter o direito de tomar posse dos bens deixados pelo falecido. E vamos considerar aqui que nessa minha declaração aqui que eu vou fazer, né, eu recebi um carro no valor de R$30 mil, eu recebi 25% de um imóvel que
cujo valor total de transferência ele estava em R$200 mil, lá na declaração final do espólio, e um saldo em conta corrente deixado pelo falecido no valor de R$15 mil. Então eu vou abrir aqui o programa do IR e a primeira coisa que vai ter que ser preenchida é a ficha aqui de bens, aliás, de rendimentos isentos e não tributáveis, porque como eu disse para vocês, apesar de ter ITCMD, para imposto de renda há total isenção no valor da herança. Então eu clico aqui em novo e procuro aqui pelo item 14, que é o de transferências patrimoniais, doações e heranças. Em seguida eu seleciono o beneficiário, se sou eu mesmo, se é algum dos meus dependentes, e coloco aqui o CPF e o nome do espólio, tá? Porque já que estamos falando de uma pessoa falecida, a transferência ela foi feita não pelo falecido, mas sim pelo espólio do falecido. Em seguida, a gente lança aqui o valor dessa herança. Nesse caso aqui, nós estamos falando de quanto? De 30 mil mais 25% de 200 mil, então são esses 200 mil aqui vezes 25%, mais 15 mil. Então, no total, a gente está falando de R$95 mil, tá? Esse é o valor que vai constar aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Sendo que, como tem bens aqui, a gente também vai precisar preencher a ficha de bens e direitos. Eu venho aqui nessa ficha, clico em novo e vamos pegar aqui o primeiro bem. Foi um carro no valor de R$30 mil. Então vamos selecionar aqui o código de carro, que é o de automóveis, veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto, etc., código número 21. Né? Insiro aqui a localização, se tiver no exterior é só colocar o país em que ele está situado. O Renavan, que é o código que vai estar logo lá em cima do documento do carro. E aqui a descrição. Então, vai ter que ser colocado o carro, por exemplo, Volkswagen, Fox, né, 1.6, 2006, que é o ano, tem que ser colocado também o ano de fabricação, adquirido, aliás, herdado, de fulano de tal, CPF tal, em 21/5/2020. Tem que constar também a data de aquisição. Aqui a situação em 31/12/2019 vai estar zerada, né, porque ele foi recebido apenas em 21/5/2020, e a situação em 31/12/2020 vai estar R$30 mil, que foi o valor da transferência. Clico então aqui em OK. Agora vamos para o segundo bem recebido, que foram esses 25% aqui do imóvel. Nesse caso, vamos considerar que esse imóvel é um apartamento. Então, seleciona o código do apartamento, insere aqui a inscrição municipal. Se o número da inscrição municipal tiver mais do que 30 caracteres, aí ele vai ter que ser inserido aqui em discriminação. Se for menos, né, do que isso, insere aqui mesmo em inscrição municipal. A data da aquisição, eu vou colocar justamente a data em que aconteceu a partilha, né, 21/5/2020. E aqui vamos colocar a discriminação, apartamento herdado de fulano de tal, CPF tal. Não preciso colocar a data de aquisição no endereço, porque ele já conta com campos próprios aqui nessa aba, a data de aquisição aqui e o endereço aqui. Depois preencho os dados referentes ao endereço, né, a área total do imóvel, informo se é registrado ou não em cartório, e em situação em 31/12/2019, novamente deixo zerado, e aqui eu coloco o valor correspondente à minha fração do imóvel. Então, apesar de o imóvel, né, ele custar 200, aliás, o custo de aquisição dele, conforme o valor de transferência, seja R$200 mil, aqui ele vai constar apenas a minha parcela, que são R$50 mil. Um detalhe importante que eu tinha esquecido, né, de mencionar, que são 25% aqui na discriminação. Então, 25% de apartamento. Tá? E também é bom colocar os coproprietários. Então, os demais herdeiros você colocar aqui, ó, em copropriedade com. Copropriedade com. Então, fulano de tal, CPF, beltrano de tal, CPF, cicrano de tal, CPF também. Clica depois aqui no final em OK, pronto, está inserido também o apartamento. E a conta corrente de R$15 mil, eu venho aqui em novo.
Seleciono o depósito bancário em conta corrente no país, que é o código 61, indico se esse bem pertence a mim mesmo ou se é algum dos meus dependentes, nesse caso aqui vai ser eu mesmo. O CNPJ eu coloco aqui o da instituição financeira e aí coloco aqui, né, depósito bancário recebido em herança de fulano de tal, CPF tal. Recebido em 21/5/2020 como herança de fulano de tal. Depois é só inserir os dados bancários aqui, o banco, o número da agência, conta, dígito. Situação em 31/12/2019 fica zerado, em 31/12/2020 coloca R$15.000. Pronto, está declarada essa herança. Nos anos seguintes, se você mantiver os bens recebidos, aqui no nosso exemplo aqui, se eu mantiver o apartamento, a conta bancária, né, o automóvel, eles vão continuar tendo que ser lançados na ficha de bens e direitos, porém a ficha de rendimentos isentos ela só precisa, né, ser informada naquele ano em que houve de fato o recebimento. Então nos anos seguintes não é preciso lançar novamente esse valor em rendimentos isentos, já que essa é uma ficha própria para lançar rendimentos isentos recebidos só durante o ano calendário. Agora vamos trabalhar aqui alguns casos especiais. O primeiro deles é o caso do meeiro e do legatário. Nesse caso, se você é meeiro ou se você é legatário, você vai lançar na sua declaração de imposto de renda do mesmo jeito que a gente falou aqui para qualquer herdeiro comum. Tá? Não muda nada, apenas no campo de discriminação dos bens e direitos, aí você vai colocar que ele foi recebido não como herança, mas como meação ou como legado de fulano de tal. Então só muda esse pequeno detalhe na descrição. Caso da herança em dinheiro que é usada para comprar um imóvel logo em seguida, né? Então você recebeu uma herança em dinheiro e usou esse dinheiro para comprar um imóvel ou para comprar um automóvel, qualquer bem em seguida. Você vai lançar do mesmo jeito, é muito parecido com a forma como você iria lançar se já tivesse recebido diretamente o bem, tá? Sendo que a forma de aquisição é diferente. Então você vai lá na ficha de rendimentos isentos e lança o valor recebido de herança em dinheiro e na ficha de bens e direitos você vai lançar em situação em 31/12 do ano calendário, né, o bem que tiver sido adquirido pelo valor que você pagou até 31/12 do ano base. E vai especificar que ele foi adquirido, né, não do falecido, mas sim da pessoa que te vendeu esse bem. Caso da herança de bem que é vendido logo em seguida. Então você recebeu um apartamento, você recebeu um automóvel e vendeu logo em seguida. Nesse caso, você vai continuar preenchendo a ficha de rendimentos isentos do mesmo jeito, com base, né, no valor de transferência, conforme a declaração final de espólio. E também vai ter que inserir esses bens na ficha de bens e direitos. Tá? Ainda que os campos situação em 31/12 do ano anterior no calendário e situação em 31/12 do ano calendário permaneçam zerados. Então você, por exemplo, recebeu um automóvel, né, e vendeu logo em seguida, né, esse automóvel ele vai ter que estar lá na sua declaração, embora os dois campos situação em 31/12 eles fiquem zerados. E na discriminação também é importante que você mencione que esse automóvel ele foi recebido como herança naquela data lá da partilha e que foi vendido para o fulano de tal, aí coloca o nome do vendedor, o CPF, aliás, do comprador, o CPF dele, né, e o quanto que foi e a forma como foi feito o pagamento, se foi à vista, se foi financiado, se foi parcelado. Se tiver havido ganho de capital, ou seja, o valor pelo qual você vendeu aquele bem, ele for superior ao valor de transferência, né, conforme a partilha e constante lá da declaração final do espólio, você vai ter que então também declarar esse ganho de capital. E possivelmente vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre ele até o último dia seguinte, até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. Então, nesse caso em que você auferiu esse ganho de capital e ele foi tributado, você já vai ter que preencher uma outra declaração diferente, chamada GCAP, usando esse programa de mesmo nome, o GCAP. Vai ter que inserir lá todos os valores, né, o custo de aquisição, conforme o valor de transferência, o valor da venda, dados do adquirente, forma de aquisição, etc. Vai recolher e depois você vai gerar um arquivo que vai ser importado lá na sua declaração anual. Se você quiser entender melhor como que se faz esse procedimento em caso de imóvel, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que a gente já falou a respeito. Caso da compra da parte da herança. Então, por exemplo, uma herança é recebida por um irmão e uma irmã. E aí o irmão, né, compra a parcela da herança da irmã. Nesse caso, ele vai continuar declarando na ficha de rendimentos isentos o valor só da sua herança recebida, tá?
E o bem que ele comprou da irmã, o que a gente sugere é que, se trata do mesmo bem, por exemplo, é um imóvel, né, e 50% era do irmão, 50% é da irmã, ele adquiriu 50% da irmã. Nesse caso, apesar de se tratar de um mesmo imóvel, é importante que, que você faça o lançamento lá na ficha de bens e direitos em 2 itens diferentes. Então, num, você vai colocar lá os dados referentes à aquisição como herança, né, que ele foi adquirido como herança na data da partilha do fulano de tal, coloca o CPF do falecido e tal. E num outro item aí você vai especificar que são os outros 50%, né, do imóvel, vai colocar o mesmo endereço, porém recebido, né, comprado da fulana de tal, nome da sua irmã, né, CPF número tal, né, e especifica também a forma de pagamento. Então, é preciso lançar em itens diferentes porque a forma de aquisição é completamente diferente. Quem vendeu a parcela da herança, no caso a irmã, se tiver tido ganho de capital, ou seja, se o valor da venda tiver sido superior ao valor da transferência conforme a declaração final do espólio, ela vai ter que declarar o ganho de capital, ou através do GCAP, caso não seja isento, ou diretamente lá na declaração, na declaração anual, caso esse ganho de capital seja isento. Herança recebida em dinheiro em razão da venda de bens. Então, muitas vezes, depois de o falecido morrer, um bem dele é vendido, né, e o que você, como herdeiro, recebe já é o dinheiro decorrente dessa venda. Nesse caso, eventual imposto de renda que tenha tido sobre a venda desse imóvel, ele tem que ser recolhido pelo espólio, tá? Ou seja, pelo patrimônio do falecido. E as obrigações acessórias referentes a isso, como o GCAP e a própria declaração anual de imposto de renda, são de responsabilidade do inventariante. E o que você vai informar na sua declaração vai ser apenas já o valor do dinheiro recebido. Então você vai apenas lá em rendimentos isentos não tributáveis, coloca o valor total recebido e, claro, se isso fez com que você tivesse um saldo, né, em conta que permaneceu até 31 de dezembro do ano calendário, você vai incluir esse valor também nesse saldo bancário que vai lá na ficha de bens e direitos. Caso da herança em vida, também tem sido muito comum, né? A pessoa, antes, ela faz o testamento dela, né, e doa já para os herdeiros, para os filhos, um determinado bem, né, um apartamento, um automóvel com reserva de usufruto. Então ela continua tendo o direito de usufruir daquele bem, porém já foi feita uma doação para o herdeiro. Nesse caso não se trata de herança. Você, como herdeiro, o que você recebeu não foi uma herança e sim uma doação. Porém, a forma de declaração ela é muito semelhante. Você vai continuar tendo que pagar ITCMD, caso não seja isento, e vai continuar tendo que informar na sua declaração anual, lá na ficha de rendimentos isentos, com aquele mesmo código referente a transferências patrimoniais, doações ou heranças. E o bem vai continuar tendo que ser inserido na ficha de bens e direitos, conforme o valor de transferência que tiver sido definido pelo doador. Então, o doador, ele também, ao fazer a doação, ele pode optar por doar a custo histórico de aquisição ou a atualizar a valor de mercado. Conforme o caso, então, você vai ter que inserir esse mesmo valor lá na ficha Bens e Direitos. ITCMD. O ITCMD ele vai precisar ser recolhido dentro do prazo que é previsto pela legislação do seu estado, mas o valor que você pagou a título de ITCMD não entra na sua declaração anual. Se trata de uma despesa que não é de declaração obrigatória. Caso de declarações de espólio que não foram feitas, então se, por exemplo, a partilha já foi efetuada, mas não foi feita uma declaração final de espólio, você precisa alertar o inventariante que ele precisa fazer. Porque se ele não fizer, vocês dois, né, tanto o herdeiro como o inventariante, estão sujeitos a futuras autuações. Além disso, se vocês fizerem de maneira desencontrada, é muito provável que haja algum tipo de divergência nos valores, né? Aumenta a chance de acontecer algum tipo de divergência de valores, o que vai colocar as duas declarações, a sua como herdeiro e a declaração final do espólio, na malha fina. Se o inventário não tiver sido feito, você precisa regularizar essa situação o quanto antes, porque ela está sujeita a multas altas, que podem chegar a 20% do valor total da herança, e você paga no momento em que tem que ser recolhido o ITCMD. Então, é muito importante fazer um inventário dentro do prazo estabelecido em lei, né, que é de 2 meses após o falecimento. Também, antes de você fazer o lançamento de uma herança, é sempre importante você verificar logo o recolhimento do ITCMD, porque, como eu falei no início do vídeo, existe uma comunicação, existe uma cooperação entre a Receita Federal e as Secretarias da Fazenda, de modo que se você não recolher o ITCMD, você vai ser autuado e vai ter que pagar juros e multa. Então, resolve logo essa situação, paga logo o ITCMD e logo em seguida lança a herança na sua declaração anual.
Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E se ainda tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.